Nós já falamos que a democracia burguesa falha e foi feita para falhar. Ela só funciona quando falha, certo? Se ela não falhar, ela não está funcionando. Como assim? Gente, é muita inocência imaginar que a burguesia, que a classe dominante, que os banqueiros, que os industriais, que os latifundiários, que o agronegócio deixariam um regime funcionando que os ameaçasse, certo? Então, seja o que for, quando não funciona, é porque está exatamente do jeito que foi feito para funcionar. Vocês me compreenderam? Fizemos um vídeo grande de quase 17 minutos que eu recomendo enormemente que quem puder assista. Eu estou explicando como os banqueiros que controlam os Estados Unidos impõem o dólar ao mundo através da chantagem militar. Eu expliquei que o Estado nazista era essencialmente uma corporação industrial, certo? Era um Estado industrial, corporativo. Pode ver que os campos de concentração, os campos de extermínio, as políticas de extermínio eram todas em escala industrial. Funcionavam como verdadeiras fábricas de horror e de morte. Isso era o Estado nazista. O Estado americano, assim como o Estado nazista era um Estado capitalista, mas tinha socialismo no nome. Gente, sério, por favor, vamos parar aqui. Peixe-boi tem peixe no nome. É um peixe? Não é, né? Então não preciso continuar dando exemplos. Tem o nome social, né, socialista, não quer dizer nada, não quer dizer absolutamente nada. A pessoa tem que ser muito desonesta, muito burrinha para acreditar numa coisa dessa, tá bom? Então nós não acreditamos e estamos admitindo que quem nos vê, ninguém está me vendo, está escuro, não é nem maldade minha, gente, porque realmente está escuro. Também sabe que nacional-socialismo é só um nome, certo? Que peixe-galo não fica cucuricucu, não, peixe-galo não faz isso. Que o peixe-gato não fica miau, miau, miau dentro d'água, é só um nome, tá bom? Então aqui, a gente sabe que esse público um pouco mais obtuso não é o nosso, né? Não é o mesmo público do hoje no delírio militar, não é o mesmo público desses canais que o STF mandou acabar com uma monetização, certo? Porque divulgam fake news e mentira. Nós não trabalhamos assim. Então, isto posto, esclarecido. Olá, pessoas que me ouvem, né? Vamos continuar. Nós vimos que os Estados Unidos, da mesma forma que a Alemanha era uma corporação capitalista industrial, um estado de uma corporação industrial que operava como uma corporação industrial, os Estados Unidos operam como uma corporação financeira. É capitalismo do mesmo jeito, só que financeiro. Certo? Então, quem controla os Estados Unidos? Quem controla os Estados Unidos é a elite bancária, a elite financista, a finança. Essa finança quer que o marxismo seja posto em prática, num sentido econômico. Marx falou que no início a mercadoria era trocada por mercadoria. Depois a mercadoria era trocada por dinheiro, o dinheiro era trocado por mercadoria. E chegaria um ponto em que o dinheiro seria trocado por dinheiro. Era esse ponto, o último estágio do capitalismo. A última fase do capitalismo seria essa. Karl Marx previu isso. Então, estamos exatamente nesse ponto. É dinheiro trocado por dinheiro. E como nós explicamos, é dinheiro fiduciário, que não tem lastro. Qual que é o lastro da moeda americana? É a guerra, é a ameaça, é a chantagem militar. Aceitem um dólar ou vamos levar a democracia até vocês. Ponto. É aí que reside a questão que eu quero falar. A Europa. A Europa também usa moeda fiduciária. A libra esterlina inglesa é uma moeda fiduciária. O franco suíço é uma moeda fiduciária. O euro é uma moeda fiduciária. Correto? Só que com uma diferença. São moedas fiduciárias, ou seja, baseadas em títulos de dívida, são títulos de dívida, cujo lastro não é o mesmo dos Estados Unidos, porque a Europa não tem capacidade de levar guerra até ninguém. Na verdade, a guerra foi levada até a Europa. A União Soviética se retirou dos países, certo? A Rússia saiu desses países. Mas os Estados Unidos nunca saíram. Eles entraram na Alemanha e lá estão até hoje. Entraram na Itália e lá estão até hoje. Entraram na Inglaterra para ajudar e lá estão até hoje. Entraram na Holanda e adivinha, estão lá até hoje. Mais do que isso, não só nunca saíram dos países que eles ocuparam durante a Segunda Guerra Mundial, e gente, vocês têm noção de que isso faz quase 80 anos que os Estados Unidos estão ocupando a Europa?
Então eles não apenas estão ocupando alguns países há quase 80 anos, como depois da queda do Muro de Berlim, depois do fim da União Soviética, eles avançaram para o leste, ocupando novos países. Então a Europa é um continente ocupado. Significa o quê? A Europa emite moeda fiduciária, ou seja, moeda sem lastro, igualzinho aos Estados Unidos. Mas a Europa não tem nem capacidade militar para intimidar esses países. Os outros países aceitar euro, libra esterlina, franco suíço. Certo? É tipo, confia no pai. Só que o mundo não está confiando mais no pai. Em que sentido? A libra esterlina caiu de $1,60 para $1,04. O euro caiu de $1,18 para 98 centos. Franco suíço caiu. O iene vale menos da metade do que valia antes do conflito. Então, essas moedas derreteram, simplesmente derreteram, porque são moedas fiduciárias sem exércitos capazes de intimidar outros países. Em última instância, quem garantia as moedas europeias, as moedas do oeste coletivo, para incluir o iene, era os Estados Unidos. Os Estados Unidos, garanto o meu e o de vocês. Só que agora os Estados Unidos, principalmente quando o petrodólar foi para o saco, os Estados Unidos não conseguem mais garantir a própria moeda. Então, o primeiro passo dele é sacrificar a moeda dos outros. É isso que os Estados Unidos estão fazendo, sacrificando o euro, sacrificando a libra esterlina, sacrificando o franco suíço, sacrificando o iene japonês, certo? Sacrifica as outras moedas para não ter que sacrificar a própria. Só que uma vez que o altar do sistema já recebeu os corpos da União Europeia, do Japão, do Reino Unido, da Suíça, o único corpo que vai restar é o dos próprios Estados Unidos. Aí o dólar também vai se lascar. Eu já expliquei, o dólar não tem salvação. É um título de dívida, certo? Garantido por chantagem militar. Só que a dívida dos Estados Unidos é de 150 trilhões de dólares, impagável. E a chantagem militar não está funcionando mais. A Rússia mostrou claramente que não tem medo. A China está para enfrentar. Eles não estão conseguindo chantagear o Irã. E isso coloca numa ameaça existencial também para o Estado de Israel. Que o Estado de Israel é garantidor e garantido desse sistema. Então, o Estado de Israel, ele sustenta as políticas dos Estados Unidos no mundo inteiro, principalmente no Oriente Médio. Só que agora nem Estados Unidos, nem o Estado de Israel conseguem mais enfrentar a República Islâmica do Irã. Nem o Irã, quanto mais a Rússia ou a China, quanto mais o poder militar deles e muito menos ainda o poder econômico. Então as coisas mudaram. A Europa está no altar do sacrifício porque não tem capacidade nem de se defender, porque é um continente sob ocupação militar dos Estados Unidos. Compreenderam? É isso. Então, aí vocês falam, por que a Europa está se suicidando? Porque ela não tem escolha. Ela precisa desesperadamente de uma moeda fiduciária que seja aceita. Ela precisa desesperadamente que as pessoas acreditem que euro, libra esterlina e franco suíço valem alguma coisa, só que não valem nada. Eu já expliquei, o mestre Leider já explicou, que a Europa não tem recursos. A Europa é pobre. Pobre. Não tem ouro, não tem prata, não tem minérios, reservas energéticas, não tem nada. E o que tem pouca quantidade. Correto? A Europa já era. O melhor que ela faz é aceitar isso e tentar viver de acordo com a nova realidade. Alguma coisa entre o padrão de vida da América do Sul e dos países mais prósperos da África. E está passando de bom. Ok? Curtem, compartilhem e nos sigam.